Mas eu quero agradecer a vida deles e quero agradecer a sua presença aqui. Nenhum de nós está aqui por acaso. Nenhum de nós chegou aqui por incidente. Talvez você, no final do culto, fale assim: pena que fulano não veio. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você está aqui, a palavra é para você e para mim. Porque Deus fala pessoalmente. Amém? Eu queria chamar a primeira Juliana, ela apresenta os nossos visitantes. E também vai fazer um trabalho que eu acho maravilhoso, que é de tradutora. Olá, boa noite, Shalom, tudo bem, gente? É bom demais estar de volta. É bom demais ver os mesmos rostinhos que a gente viu um ano atrás. Obrigada por vocês estarem aqui, dia de semana, a gente sabe que vocês trabalham, mas é sempre bom a gente parar para escutar mais de Deus e se entregar cada vez mais a Ele, amém? Eu vou convidar o meu irmão, ele é um pastor dos Estados Unidos, pastor Brian Britton. Brian, if you come, please. O Brian, ele é um pastor dos Estados Unidos, é um pastor associado do Ministério Aires. Ele vai estar falando um pouquinho, vai estar cumprimentando vocês. Eu vou estar traduzindo ele um pouquinho, trazendo um pouquinho o Mel. Mas a igreja do Brian está passando por um avivamento lá na cidade de Richmond, na Virgínia. E talvez ele compartilhe um pouquinho disso que está acontecendo lá. Ele faz parte da nossa família, nós somos todos da mesma família. Fomos para lá no passado, em outubro. E essa vez ele veio para cá em janeiro. Nós vamos para lá também esse ano. E assim a gente vai se comunicando. Vou deixar eles dar oi para vocês, tá bom? Good evening, everyone. Boa noite, vocês. God bless you. It's such an honor to be here this evening. Deus te abençoe, é uma honra para mim estar aqui essa noite. Thank you, Pastor, for welcoming us and having us here. God bless you Obrigada, and your pastor, family. por nos receber, nos ter aqui Beautiful novamente. church. Essa igreja é linda. We had a wonderful time here last year. Nós tivemos um tempo maravilhoso aqui ano passado. Much has happened in the last year. E mais do que ainda no passado. But Jesus is moving in the earth. Amen. Mas Jesus está se movendo sobre a terra, amém? Hallelujah. You know, as Juliana mentioned, I'm a pastor in the United States. E como a Juliana mencionou, eu sou um pastor nos Estados Unidos. We have two churches in America. E nós temos duas igrejas dos Estados Unidos. And we have one church that we oversee in Pakistan that has a couple branches as well. Então nós também temos uma igreja no Paquistão que nós supervisionamos e tem algumas outras igrejas dentro do Paquistão também. But when we first started our ministry in the United States, I was a missionary evangelist. Mas quando eu comecei meu ministério nos Estados Unidos, eu era um missionário evangelista. And I preached about 30 crusades in Brazil many years ago. E eu preguei por cerca de 30 cruzadas, tiveram várias cruzadas aqui no Brasil, cerca de 30 eu estive aqui. And the first was about 11 or 12 years ago. E a primeira foi cerca de 11 ou 12 anos atrás. And Brazil was just in revival. E o Brasil está nesse avivamento. And I saw many miracles and many people come to the Lord. E eu vi muitos milagres e muitas pessoas vindo ao Senhor. As I'm sure many of you did. Assim como eu sei que muitos de vocês fizeram But também. as a young minister from the United E States, como ministro jovem dos Estados Unidos, God used Brazil to change my life. Deus usou o Brasil para mudar a minha vida. It ruined me for the ordinary. E Ele me mudou para ser uma pessoa comum. And I became what I term a revivalist. E daí eu me tornei um avivalista. Because I cannot live without revival. Porque eu não consigo mais viver sem avivamento. In our churches, Nas nossas igrejas, in our homes. nas nossas casas. And the good news is we don't have to live without it. E a boa nova é que nós não precisamos mesmo viver sem isso. Amen? Amém? Because Jesus is here. Porque Jesus está aqui. He said he would never leave us or forsake Ele us. falou que Ele nunca nos deixaria. He died on the cross for you and for me. Ele morreu na cruz por mim e por você. And he is with us here tonight. E Ele está aqui conosco essa noite. Right in this room with us. Aqui nessa sala conosco. I love the book that was held up about the presence of God. Eu estava falando sobre o livro do Bill Jones que fala sobre a presença de Deus. Because we are a people of the presence of God. Porque nós somos pessoas da presença de Deus. And I want to encourage you to stay close to him. Eu quero te encorajar a permanecer junto dele. The Word of God tells us A palavra de Deus nos diz that if we draw near to him, he will draw near to us. que quando nós nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. Amen? Amém? You're here tonight. Você está aqui essa noite. You could be a lot of other places. Você poderia estar em vários outros lugares. But you've gathered together tonight Mas você veio e nós nos reunimos aqui essa noite in the presence of God. na presença de Deus. And when we gather together in the presence of E God, quando nós nos reunimos na presença de Deus and the gospel of Jesus Christ is proclaimed, e o Evangelho de Jesus Cristo é proclamado, good things happen. coisas boas acontecem. Good things happen. Coisas boas acontecem. Good things happen in the presence of God. Coisas boas acontecem na presença de Deus. And tonight I want to encourage you E
essa noite eu quero te encorajar. If you believe, Se você crer, you will see the glory of God. você verá a glória de Deus. These are the words of Jesus to us in Scripture. Essas são as palavras de Jesus para nós nas Escrituras. And they are true to us tonight. E Ele está nos chamando essa noite. So I want to encourage you to believe like a little child. Então eu quero que você acredite como uma criança pequena. Because the kingdom of heaven belongs to those who do. Porque o reino dos céus pertence àqueles que creem. So Jesus is able. Então Jesus é capaz Whatever it is that we need in our lives, de qualquer coisa que nós estejamos precisando em nossas vidas. Jesus is able. Jesus é capaz. And He has made you worthy E Ele te fez digno to receive gifts de receber dons from your Father. do seu Pai. Amen? Amém. So God bless you. Então Deus abençoe você. And I know that God's going to do great things here tonight. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas aqui essa noite. Amen. Amém. E agora eu queria chamar o meu vovô espiritual, Papa Meltário, would you please? É um prazer demais poder andar com esses homens de Deus e abre os seus corações para o que Deus tem que fazer. Vai falar pra gente essa noite, amém? Amém. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Praise the Lord. Louvado seja Deus. It is such a pleasure to be back with you here tonight. É um prazer imenso estar aqui de volta com vocês essa noite. Because the Bible said Porque a palavra de Deus diz God moved from glory to glory. que Deus se move de glória em glória. If it was great last year, Se foi bom ano passado, it has to be greater tonight. então vai ser maravilhoso essa noite. Not because we are here, Não porque nós estamos that aqui, is part of it, isso é parte disso, but because He is always here. mas porque Ele sempre está aqui. We love Brazil, like Pastor Brian said, Nós amamos o Brasil, como o pastor Brian disse, and I'm here to tell you tonight, e eu estou aqui para te dizer essa noite. Church in Brazil, Igreja do Brasil, be ready for your destiny. prepare-se para o seu destino. Because God has begun a good thing in this nation. Que Deus já começou algo bom nessa nação. He is not going to stop Ele não vai parar until His plan and purpose for the church in Brazil will be fully accomplished. até que o seu plano e propósito para o Brasil seja completo. And I said that because I know the nature of God. E eu estou falando isso porque eu sei qual é a natureza de Deus. 50 years ago in my country, Indonesia, 50 anos atrás no meu país, lá na Indonésia, the Holy Ghost came down like He did in the book of Acts. o Espírito Santo veio como ele veio no livro de Atos. I probably told you last year how I was healed from malaria. Provavelmente eu te contei ano passado como eu fui curado de malária. And we have seen people by the millions come to E Jesus. nós temos visto milhões de pessoas vindo a Jesus. Have you raised people from the Eu dead? já vi pessoas levantar dos mortos, Make the blind to see and the crippled to walk. os cegos enxergando, os aleijados andando. And all kind of miracles like what we have read in the Bible. E todos os tipos de milagres igual nós vimos na Bíblia. Changing water into wine for our communion services. Mudando a água para o vinho em todos os nossos cultos de Santa Changing Ceia. destiny of nations. Mudando o destino de And nações. sometimes even a big river cannot stop us from going to bring the E gospel unto the muitas people on the other vezes side. nem um grande rio podia nos parar de pregar o evangelho para as nações. There is no barrier for God. Não existe barreira para Deus. Because His love will rise above the impossibilities to bring His love to those who need Porque it. o amor dele vai se levantar sobre qualquer impossibilidade para levar o amor dele para aqueles que So precisam. I'm excited here tonight. Então eu estou empolgado hoje à noite. Because each one of you here Porque cada um de vocês aqui, and the church e a here igreja aqui, is part of the great plan of God that is ongoing. faz parte do plano de Deus que já está acontecendo. This coming September Esse próximo setembro que vai will be the acontecer 50th anniversary of the great revival in my country. vai ser o aniversário de 50 anos do avivamento que aconteceu lá na minha ilha. And people always ask me the question, E pessoas me perguntam essa questão. has that revival stopped? Será que esse avivamento parou? I said, no, revival don't Eu stop. falei, não, o avivamento não parou. When God starts a fire Quando Deus começa um fogo and He does something good, e Ele faz algo bom, the Bible says a palavra de Deus diz, He is always completed. Ele sempre completa. He sent the Holy Ghost 2,000 years ago. Ele enviou o Espírito Santo 2000 anos. He hasn't taken back the Holy Ghost. Ele não retirou o Espírito Santo The dele. Holy Ghost is here for a mission, Então o Espírito Santo está aqui para uma missão. and He wouldn't finish until that mission is E accomplished. Ele não vai embora até que essa missão esteja cumprida. Now you may ask the question, Então talvez você me pergunte, how come there's the Luther revival
Reformation through Martin Luther, Então, o que aconteceu com aquele avivamento que aconteceu com Martin Luther King, com and the Martin revival in the Lutero e Moravians, os Morávios, revival during John Wesley, e o avivamento do John Wesley, or the Great Awakening in e America, o grande despertar na América, the Jesus movement, e o movimento de Jesus, the charismatic e movement. o movimento carismático. It looks like a revival started. Parece que um avivamento Some começou, go on for a long e time. daí foi por um tempo, It's gone, it seems like. e parece que desapareceu. Another one started, Daí seemingly, começou outro, a shorter time, and it's finished. e passou, e parece que desapareceu. And we look at that, E daí nós olhamos para and we isso, said revival start, and revival stop. stop. It start and E stop. parece que ela começa, o avivamento começa e daí para. But that is the way we look at it. Mas essa é a maneira como que You nós see, the olhamos. Holy Spirit has never stopped. Porque o Espírito Santo nunca parou. The only reason it seems like a certain revival stop A única razão de parecer que o avivamento parou is this very reason. é essa razão. If you have a fire Se você tem um fogo and you put a lot of wood in e it, se coloca muita madeira nele, it will grow, it will burn for a period of time. então vai queimar por um período de tempo. The more the wood, Quanto mais madeira, the longer the fire. mais longo o fogo vai ser. But if ever come a time where we put no more fresh wood, Mas e se haver um tempo onde nós não colocarmos mais madeira, then the fire died. então o fogo morre. Not because the fire can't go on, Não é porque o fogo não pode continuar, but there's no more wood for the fire to mas é burn. porque nós não colocamos mais madeira para So queimar. here's the truth about revival. Então essa é a verdade sobre avivamento. As long as there is fresh fire in the wood, Enquanto houver lenha fresca no fogo, there is guaranteed that the fire will always burn. então sempre vai haver um fogo que vai And queimar. that is why the revival in my country has gone on for 50 E é years. por isso que o avivamento no meu país continua por 50 Because anos. we always put in the fresh wood. Porque nós sempre estamos colocando madeira We fresca. encourage the new people to keep on walking with God. Nós encorajamos as pessoas mais novas a andar com Deus. Oh, the church has been in the world for 2,000 A igreja years. tem estado no mundo por 2000 anos. And Jesus said about this E church, Jesus disse sobre essa igreja: the very gates of hell shall not prevail against it. os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Satan couldn't diminish it. O Satanás não poderia ir contra isso. Man cannot stop it. O homem não pode parar. Because when God started something, He will continue it until His mission is finished. Porque quando Deus começa algo, Ele vai continuar até que a sua missão And esteja I'm here to cumprida. tell you tonight, ladies and Eu gentlemen, estou aqui essa noite para te falar, God senhoras e hasn't finished senhores, His mission yet. Deus ainda não terminou a missão He dele. is going to continue to find men and women that can partner with Him, Ele ainda está procurando por homens e mulheres que queiram ser parceiros so com that Ele. through each one of you, Qualquer um de vocês, the fire will o burn, fogo vai queimar, the water will flow, a água vai fluir and the glory of God will be revealed upon His earth. e a glória do Senhor será revelada sobre a Just terra. seeing all of you here tonight, Eu estou vendo vocês todos aqui essa noite. I'm saying too bad for you, devil. Eu estou falando assim, coitado de você, diabo. God is going to continue to work in Brazil Deus vai continuar o trabalho dele no Brasil. and here in E Campinas, aqui em Campinas, because I have my brothers and sisters eu here tenho os meus irmãos e irmãs who aqui are willing to burn for que God estão querendo queimar por and who Deus. are willing to flow with Que God. estão querendo fluir com Deus. Am I right, my friends? E agora, meus amigos? Am I right? Será que eu estou certo? That you are willing to burn for God Você quer queimar por Deus and to flow with God? e fluir com Deus? Am I right? Será que eu estou certo? Am I right? Estou certo? Oh, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Well, I've been in Brazil here for a couple times. Então, eu estive no Brasil por algumas vezes. I decided I better learn a few Brazilian words of Portuguese Eu aprendi algumas palavras em português, besides obrigado. além de obrigado. I've always known about obrigado, Eu já sabia o obrigado. so now I know about muito obrigado. Agora eu sei falar muito obrigado. So that's, a little improvement for me. Então eu já melhorei um pouquinho, né? But tonight I'm here to tell you, Mas essa noite eu estou aqui para te dizer: Jesus é muito bom. eu estou orgulhoso de falar. Jesus é muito bom. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Maybe by next year I wouldn't need Juliana anymore because I'll preach in Portuguese. Talvez no ano que vem eu nem vou precisar da Juliana, eu vou pregar em português. Who knows? Quem sabe? Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus.
Who is this Jesus that we love? Quem é esse Jesus que nós amamos? Who is this Jesus that loves you? Quem é esse Jesus que te ama? This is how John the Baptist explained who he was and he is. É assim que João Batista explicou quem ele era e quem ele é. There's a lot of people who have an opinion about who Jesus was or is. Tinham muitas pessoas que davam opiniões sobre quem Jesus era ou quem ele é. But John the Baptist should know who Jesus was. Mas João Batista sabia quem Jesus era. After all, John the Baptist was filled with the Holy Ghost when he was in his mother's womb. E João Batista foi cheio do Espírito Santo quando estava no ventre de sua mãe. All of us have been filled with the Holy Ghost, hopefully. Então, espero que todos nós já estejamos cheios do Espírito I was Santo. 19 when I was filled with the Holy Eu Ghost. tinha 19 anos quando eu fui batizado com o Espírito Santo. And each one of you probably on a certain age or at a certain time of your life. Cada um de vocês assim, na mesma maneira, em algum período da sua vida. Now, just in case one or two of you here don't know how to be filled with the Holy Ghost, Só em caso de algum de vocês não saibam como ser batizados no Espírito Santo, then I want to encourage eu you, quero te encorajar. when the meeting is over tonight, Quando a reunião acabar essa you noite, can just come over to where that plant is, a beautiful flower plant is. então vem até aqui onde está essa flor linda aqui no And campo. Pastor Brian, Pastor Curry, and Pastor Debia will be over here. Então, não, Pastor Brian, Pastor Welton, nós vamos todos estar orando por Because você. we want to make sure that you're filled with the Holy Porque nós Ghost. queremos ter certeza de que você está cheio do Now, Espírito Santo. let's go back to John the Baptist. Então vamos voltar para o João Batista. He was filled with the Holy Ghost when he was in the mother's womb. Ele foi cheio do Espírito Santo quando estava no ventre de sua mãe. So he has to know a little bit about something about Jesus. Então eu acho que ele sabia algo sobre Jesus, And né? after all, their cousins as well. E também os seus primos. All they grew up together in Nazareth Eles cresceram juntos em Nazaré. before John went into the wilderness. Antes de João ir lá para o deserto. And later on, Jesus started the ministry. E depois Jesus começou o ministério. So John, who has the spirit of Elijah, Então João Batista está falando sobre Elias. has to know who Jesus was. Então ele deve saber quem Jesus And é. this is what John said. E isso é que João disse. I baptize you with water, Eu vou te batizar com água, but he that will come after me mas aquele que vier depois de mim will baptize you unto the Holy Ghost and fire. vai te batizar com o Espírito Santo e fogo. Now we always talk about being baptized in the Holy Ghost, and that's good. Então nós sempre falamos sobre ser batizados no Espírito Santo e isso é muito bom. But tonight I want you to remember John said he will baptize us in the Holy Ghost and fire. Então, mas eu quero te lembrar que o João Batista falou que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e fogo. Just to illustrate the point, Então vamos para o ponto aqui. I would like you to see the picture that we have here. Então eu The gostaria first de one. ver a figura que a gente tem aqui, a foto, por favor. Not that one. Yeah. Dim the light for a second, just for a few minutes, so you can Diminui take a a look luz, at the por favor, picture. só por um momento para a gente poder ver a foto. Just the lights, just slightly. Isso. Okay, now you can take a look at that picture. Então você dá uma olhada nessa foto. So that you know, in case you start thinking, am I needing a contact lens or what? You know? Então presta atenção se você achar que está precisando de uma lente de contato. That's a big cow floating in there. Essa é uma vaca muito grande flutuando no ar. So you are seeing correctly. Sim, então você está vendo lá certo, é uma vaca And grande. those others are the hot air balloons. Então esse é um balão que vai ar quente. So I just want to explain that. Então eu quero explicar para You você. can please put the light back up, please. Pode And acender lift a the luz. picture. Deixa lá a foto, tá? This particular event or picture Esse evento que aconteceu was taken this last October. aconteceu no último outubro. My wife Joyce and I were there. Eu e minha esposa Joyce, nós fomos lá. I'm hoping that by my next trip to Brazil, she will come with me. Eu espero que na próxima viagem para o Brasil ela venha comigo. So you'll have the joy of meeting that beautiful woman that have produced 3 kids in our family. Então você vai ter a alegria de conhecer a minha linda esposa que produziu 3 filhos na nossa família. I guarantee you, after you see her, you wouldn't care if I ever come back to Brazil. Eu posso te garantir que depois que você ver ela, você nem vai querer saber se eu vou voltar para o Brasil. Because you'll be happy to have her here. Porque você vai estar feliz de conhecê-la. So while we were in the city of Albuquerque, New Mexico, Então nós estávamos no Novo México, vendo na cidade de Albuquerque. our pastor friends took us to what they call the hot air balloon fiesta. Então esse pastor amigo nosso levou a gente nesse evento que eles chamam de balão de ar quente, uma festa de balão de ar quente. It is a fiesta that happened 1 week
every October in the city of Albuquerque. Essa festa, esse festival que acontece uma vez, em todos os outubros, uma vez por ano. Now, if you ever have a chance to go there in the future, by all means do it. Então, se você tiver a chance de visitar esse lugar uma vez na sua vida, As you see here in the picture, como você pode ver aqui na figura, this is only 9 balloons, tem 9 balões, but in actuality there are thousands of balloons. mas na verdade existiam milhares de balões lá. Most of them in that shape. A maioria deles The balloon shape. nesse formato mais normal aqui embaixo. That's the biggest balloon in the shape of a cow. Esse é o balão maior que tinha o formato de uma vaca. But there are other kind of balloons, frogs, Mas tinha outros tipos de balões, tipo sapos, different kind of figures. outro tipo de figuras. It depends on the imagination of the owner and the creator. E dependia da imaginação do criador ou da pessoa que tinha o balão. I think I saw a Darth Vader, which I don't care for him too much. Eu acho que tinha um pato que tinha lá também, But other figures as well that was there. mas também tinha outras figuras que estavam lá. Now there's something about this that I want to explain, Mas tem algo sobre isso que eu quero te explicar, because it illustrates very well about the power of fire. porque isso ilustra bem o poder do fogo. When you get into the field where the fiesta was, Quando você chegava nesse campo onde o festival estava you acontecendo, are going to see all kind of all kind of plastic situation in the floor. você poderia ver é como fossem plásticos no chão espalhado. It just looked like a pile of plastics, Parecia simplesmente uma pilha de plástico. and you wouldn't know what it E is. você não saberia o que era cada coisa. So there are thousands of these piles everywhere in a huge field. Então, nesse campo gigantesco, havia milhares de pilhas de plástico. And so if you ask the people who work there, Então, se perguntavam para as pessoas que trabalham lá, they might say this pile here will be a frog, então eles falavam assim: esse plástico aqui vai ser um sapo. and that will be the cow. E essa daqui, depois que ficar cheia, vai ser a vaca. That one will be a normal balloon. E aquele outro lá vai ser um balão normal. Whatever the figure of that particular balloon was. Qualquer figura do que significava aquilo. And you couldn't tell what it is Você não conseguia dizer o que ia ser aquilo. until when the time comes, Até quando chegava o they tempo. begin to blow the fire into this pile. E quando eles começavam a colocar fogo nesse plástico. And the fire caused the hot air to inflate that pile. E o fogo fazia com que o ar enchesse esse plástico. It will rise slowly and slowly, E se levantava devagar, bem devagar. and pretty soon you can tell. E daí você conseguia ver o que Now era. that is a frog, Que era um sapo, that is a isso aqui é cow, uma vaca, that is something look like a car. outra parecia um carro, Oh, whatever figure it is. qualquer outras figuras que estavam lá. Then, in about 10 minutes, 15 minutes, the figure was complete. E depois de uns 10 ou 15 minutos, o balão estava cheio, a figura estava completa. But it's still sitting in the ground. Mas ainda estava lá no chão. Now you pump in more fire, E daí você colocava mais fogo. and the hot air balloon begin to E rise. daí o balão começava a subir. And pretty soon, E daí bem it will begin to logo float, começava a flutuar, continue to float, continuava a flutuar, until eventually you get up to the air like that. até ficar bem alto, assim como está esse. Now there is a reason they have this fiesta in Albuquerque, New Mexico. Existe uma razão pelo qual eles tinham esse festival em Albuquerque. They call this the greatest balloon show on earth. Eles chamam esse o maior festival de balões sobre a Terra. You will find hot air balloon in many places, Você vai achar balões de ar quente em vários lugares. but Albuquerque is the home of the granddaddy of them all. Mas Albuquerque é a casa desses balões. It is the best of the best. É o melhor dos melhores. And here's the reason. E aqui é a razão. The way the city is located in the mountains, A maneira como a cidade é localizada nas montanhas, they have what they call the box wind. Box wind. I'll explain. eles têm o que eles chamam de caixa de vento. Let me explain it, Vou explicar please. isso. During that week, where the fiesta is, Durante essa semana onde acontece o festival, the way God has created it, a maneira como Deus criou, in 5,000 feet level, e numa altura de 5 mil the metros, wind blows from the south to the north. o vento sopra do sul para o norte. That is on 5,000 feet level. E isso é 5 mil metros de altura. And on 10,000 feet, E acima de 10 metros de altura, about 3 kilometers up, mais ou menos uns 3 quilômetros para cima, the wind blows from north to south.
O vento sopra de south to north. Do sul South to north and para north to e south. daí do norte para o sul, oposto. So if you come to this fiesta, Então, se você vem para esse festival, you blow up your balloon with hot air, você coloca ar quente no seu balão and then you raise it to 5,000 feet. e daí você coloca ele a 5.000 metros de altura. And once you got onto that height, E quando chega nessa altura, the balloon automatically flow with the wind from the south to the north. automaticamente o balão voa com o vento do sul para o norte. You go as long as you want to, of course. Você vai o quanto você quer no balão. And then once you get to the north, E quando você chega no norte, you put more hot air, você põe mais ar and quente. the balloon rises to 10,000 feet. Aí o balão sobe para 10.000 metros. And then you begin to follow the wind to go back, going south. E daí você começa a seguir o vento que vai para o outro lado, para o And sul. then when you get back to where you started an hour or 2 hours ago, Então quando você voltar para onde você começou 2 horas depois, you slowly take off the hot air and the balloon come down. você tira, começa a tirar o ar quente e o balão começa a descer. So if you're a good pilot and operator, Então se você é um bom piloto, you can start from this point, você pode começar nesse you go ponto, up 5,000 feet, vai 5.000 metros, you go north to that point, você vai até o norte, a esse ponto, you go up another 10,000 aí feet, você sobe para 10.000 you metros, come back to your original e point, daí você volta para o seu ponto original, and you can land. e daí você pode pousar. It takes a little skill to do it, Isso leva algumas habilidades para but fazer, if you know how to do it, you can do it. mas se você sabe como fazer, você pode fazer. And to see thousands of balloons in every shape and color going up is quite an event. Então, ver vários balões de vários formatos, de várias cores subindo é um evento maravilhoso. Well, last October when my wife and I were there, Então, no último outubro, quando eu e minha esposa estávamos lá, this particular cow Essa was in the vaca- ground. essa- Well, essa it's vaca- about this high from the ground. essa vaca que vocês estão vendo aqui, ela estava no chão e ela estava mais ou menos nessa altura do chão. And it looks like it was ready to go up. E parecia que estava pronta para subir. Now I have a video of it and I sent it to Lucas, but it just, the technology doesn't help me tonight. Então, eu passei um vídeo para o Lucas, mas a tecnologia não ajudou a gente essa So noite. you just have to take my word for it. Então, você vai pensar e imaginar comigo agora. So I was thinking, oh, this cow is going to rise. Então, eu pensei, essa vaca vai levantar. So I video it in my iPad here. Então, eu tenho um vídeo aqui no meu iPad. And all of a sudden, while I was looking at it, E de repente, quando eu estava olhando para isso, the cow deflated. a vaca murchou. So instead of going up, Só em vez de subir, it was going down, estava descendo. and it was finally in the E daí, de grass. repente, estava tudo lá na grama. Oh, I was very Eu disappointed. fiquei muito If desapontado. only I can send you the video, you can see. Então, depois eu posso mandar para você o vídeo para você ver. I was really Eu disappointed. estava muito And desapontado. I was shouting to the top of my E eu voice, estava gritando: somebody lit the fire! alguém coloca mais fogo! Lit the fire! Aumente o fogo! But nobody was listening to Mas me. ninguém me ouvia. The poor cow was laying in the Então, grass. a vaca pobre estava lá no Oh, chão. we finished looking at the other E a balloons, gente começou a olhar para os outros went balões. back home, Voltamos para and I casa. said to my pastor E eu friend, falei para o meu amigo que é o pastor: it's too bad that cow didn't go up. que ruim, que pena que essa vaca não conseguiu subir. I was very disappointed. Eu estava muito triste com isso. And so about a week later, Então, uma semana depois, the pastor sent me this picture. o pastor me enviou essa foto. And he said in the email, Ele falou no e-mail. well, the cow listened to you, Mel. Ele falou assim: a vaca te ouviu, meu So he pai. finally got up to there. Então, finalmente, nós colocamos a vaca para And fora. here's the picture to E prove it. aqui está a foto para te provar isso. So here's the point, ladies and Então, gentlemen. esse é o ponto, senhoras e The senhores. reason the cow went down A razão pela qual a vaca ficou no chão is that there is not enough fire to bring it up. é porque não havia fogo suficiente para isso. That's why Jesus said, É o que Jesus diz. He will baptize us, according to John, in Holy Ghost and fire. De acordo com João, nós vamos ser batizados no Espírito Santo e fogo. It is the fire of the Holy Spirit É o fogo do Espírito Santo that will bring us up que vai nos levar para cima, unto the height where God's wind is blowing. até a altura onde o vento de Deus está soprando. I appreciate this fire Eu gosto desse fogo because almost 50 years ago, porque mais ou menos 50 anos atrás I was 19 years eu old, tinha 19 anos de idade, sitting with my friends in the church, sentado com meus amigos na and igreja, the fire of the Holy Ghost came down. e o fogo do Espírito Santo desceu. And our life has never been the E same. minha vida nunca mais foi a mesma. The malaria that I have was instantly healed. A malária que eu tinha foi And instantaneamente these curada. last 50 E years, tem sido mais de 50 by the anos, grace of God, pela graça de the Deus, wind blow us all over the world. que esse vento nos soprou por sobre And toda a we land terra.
tonight I'm privileged to be here E essa noite eu tenho o in the family privilégio de church. estar aqui na igreja da família. I came to let you know, my friend, Eu vim para te contar, meu amigo, that fire is real. que esse fogo é And real. in order for you and I to E rise, para eu e você levantar, we need that fire in our belly. nós temos que ter esse fogo na nossa We need barriga. that fire in our heart. Nós precisamos desse fogo no nosso coração. And that fire is available to you and I tonight. E esse fogo está disponível para mim e para você, sabe? Because that fire is the presence and the power of the Holy Ghost. Porque esse fogo é a paixão e o poder do Espírito The Santo. fire will bring us up. O fogo vai nos levar para cima. And in the high day, the wind will blow you wherever God wants you to do. Então, nas alturas, o vento de Deus vai soprar e te levar para o que Ele quer que você faça. And wherever this wind bring you, E onde for que esse vento te levar, you can share the love and the power of Jesus to those that you come in contact with. você pode compartilhar o amor de Jesus que você vai impactá-los com isso. I was preaching in St. Andrew's Cathedral just lately. Eu estava pregando na Catedral de St. Andrews. It's in Singapore. Isso é em Singapura. It's the biggest cathedral in that country, or the only cathedral. É a única catedral que tem naquele país. It's a beautiful cathedral. É uma catedral linda. It is copied after Westminster Abbey in London. Copied. It's a replica of the Westminster Abbey in London. É uma... The Westminster. É uma réplica da catedral que nós temos em Londres. We just need a little fire on that microphone. It's working. A gente está usando um pouquinho de fogo nesse microfone. And so it was a beautiful cathedral. Então era uma catedral linda. The place was packed that night. A catedral estava lotada aquela In the noite. end of the meeting, a gentleman came to me. Então no final da reunião, o Senhor veio até mim. And he said, Brother Mel, I don't know if you remember me or not. Ele falou, irmão Mel, não sei se você se lembra de mim ou não, But 30 years ago, I was here in this cathedral. mas 20 anos atrás eu estava aqui nessa catedral. And you were preaching here. E o Senhor estava pregando And he aqui. said, in the end of the meeting, Ele falou no final da reunião, I came to the front eu vim para a frente and I asked you to pray for my daughter. e eu pedi a você que orasse pela minha filha. She was about 10 years, 15 years old then. Ela tinha uns 10 a 15 anos mais ou With menos. an incurable E disease. ela tinha uma doença incurável. And the doctor said she will die soon. E o doutor disse que ela iria morrer logo. Her days is almost over. Os dias dela estavam contados. So I asked you to pray for her. Então eu pedi para orar por ela. And you did something very interesting. E o Senhor fez algo interessante, Senhor. You prayed with O me. Senhor orou comigo. And then you said to me, E o Senhor disse para mim, go back home volte para casa and release the Holy Spirit upon your daughter. e libere o Espírito Santo sobre a sua filha. And pray for her in the name of E Jesus. ore por ela em nome de Jesus. Command her to be healed. Então ore para que ela seja curada. And she will be totally healed. E ela será completamente curada. She said, I went back home, E daí ele falou, voltei para casa, prayed for my daughter, orei pela minha filha. and she was instantly healed. E ela foi instantaneamente curada. She's still alive today, 30 years later. Então 20 anos depois, era 30 anos depois, ela está I aqui come here curada. tonight to tell you, Então eu vim aqui essa noite para te dizer, thank you for that night. obrigado por aquela noite. But he said, I need another prayer. Mas eu estou precisando de uma outra oração. My daughter is married now. A minha filha está casada And agora. they have a little challenge in the family. Isso é um pouco um desafio para a família. So can you pray again for her? Então você pode orar de novo por ela? Well, we pray. Então tá, eu vou orar. 30 years from now, I'll find out what happened. Então daqui a 30 anos eu vou descobrir o que aconteceu. I'm just kidding Tô there. brincando, gente. I just know that God probably has done something. Eu sei que Deus realmente fez algo. Because you see, the love of Jesus never changes. Veja, o amor de Jesus nunca muda. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. And so tonight, ladies and gentlemen, Então essa noite, senhoras e senhores, I want you to allow that fire eu quero permitir que to esse burn fogo within you. queimar dentro de Do você. you know what happens when we have fire? Sabe o que acontece quando nós temos fogo? Burn out all the dead wood. Que queima toda a lenha morta, It clean up the forest. ela limpa a And then floresta, when the rain e daí comes, quando a chuva the vem, new plants begin to come out. os novos ramos começam a sair. Fire clean up all the dead stuff. O fogo queima todas as coisas que estão mortas. Fire destroy the bacteria and the viruses. O fogo destrói todas as bactérias e doenças. You may have heard testimonies Você provavelmente já ouviu testemunhos that sometimes when we pray for people to be healed, que às vezes quando você ora para pessoas serem it curadas, doesn't happen all the time, não acontece todo o tempo, but it does happen at às times vezes aconteceu, where people feel the heat
on their body. Quando pessoas sentem um fogo, um calor no corpo Well, it's very delas. likely the fire of the Holy Ghost destroying the sickness and the bacteria. Então, com certeza, esse é o fogo do Espírito Santo destruindo todas as bactérias e doenças. But sometimes people feel cold when the Holy Ghost comes down. Mas às vezes pessoas sentem frio quando o Espírito Santo toca elas. Or some people react differently when the Holy Ghost comes down. Ou pessoas reagem diferentemente quando o Espírito Santo Or toca. maybe you don't feel anything. Ou talvez você não sente nada. It is not a feeling. Não é o It sentimento. is the faith on the Word of God. É a fé na palavra de It is Deus. the presence of the Holy Ghost and É fire a paixão do Espírito Santo e o that will fogo make a que difference. faz a diferença. So tonight, my friend, Então essa noite, meu if amigo, there's sickness in your body, se existe uma doença no I've seu seen corpo, this happen these last 50 years. I've seen it happen for 50 eu tenho years. visto isso acontecer pelos últimos 50 anos. No reason that it doesn't happen tonight. Nenhuma razão para isso não acontecer essa So if noite. you need healing in your body, Então se você precisa cura no seu corpo, before I continue here, antes de eu continuar aqui, I want to pray with you and for you. eu quero orar com você e por você. If you need a miracle Se tonight, você precisa de um milagre essa just lift noite, up your hand quickly, levante sua please. mão rapidamente. It wouldn't take us long. Não vai levando, não vai Okay, ficar would you muito. please, the rest of you, look around and see who lift up their hand. Keep your hands Então up. vocês que não levantaram suas mãos, olhem ao redor e vejam os que precisam de oração. As Just pessoas que look não around levantaram. and see who is next to you that may raise their hands. Então veja quem está ao redor de você e veja quem que talvez And precisa da sua ajuda. just lay hands on them, please. Vamos colocar as mãos sobre essas pessoas que estão com a mão This is your levantada. chance to just kind of stand up and Então, keep your hands up. do you want to stand up? Keep your hands up. Ah, não, você põe a sua mão sobre I want eles. those of you who hands isn't up. Pastor Brian, your hand is Então up. você que Come up, please. não tem a sua mão para cima, Pastor Elton. Pastor Elton, Come Pastor up, Brian, please. See those people that have their hands up, please. Pastor, this one over there, please. Pastor, Behind you. essas pessoas que estão com as mãos levantadas. Pastor, can you lay hands on them, please? And young man, Você jovem lay também, hands on the lady next to you, please. coloca a mão nas pessoas que estão com as mãos levantadas. Can you lay hands on them? Okay. Make sure somebody lay hands on you tonight. Tenha certeza de que tem alguém colocando as mãos sobre Father, você. in the name of Jesus. Pai, em nome de Jesus. I need some help. Eu preciso aqui de ajuda, gente. Essas pessoas que estão com a mão levantada, precisam ser tocadas. If the two of you raise your hand, lay hands on each other. Se vocês não estão com a mão levantada, vocês põem a mão na mão. In the name of Jesus, Em nome de Jesus, I release the fire of the Holy eu Ghost, libero o fogo do Espírito the Santo, presence of the Holy a Spirit. presença do Espírito Santo. Be healed in the name of Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Receba o seu milagre. Receba o seu milagre agora mesmo. the price has been paid. Porque o preço tem sido pago. Jesus died on the cross Jesus morreu na cruz. so that you can be healed tonight. Para que você seja curado essa Be noite. healed in the name of Seja Jesus. curado em nome de In Jesus. the name of Em Jesus. nome de Jesus. Sickness be gone. Enfermidade vá. Fire of the Holy Ghost. Saia em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo. Burn out the bacteria and the viruses. Queime todos os vírus e bactérias. Destroy the sickness and the disease. Destrua as enfermidades. And it said be healed in the name E of eu Jesus. declaro, seja curado em nome Be de healed in the name of Jesus. Seja Jesus. curado em nome Be de healed in the Jesus. name of Seja Jesus. curado em nome Be de healed in the Jesus. name of Seja Jesus. curado em nome Oh, de begin to Jesus. lift up your hand. Levante suas mãos. Say thank you, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. People, let's praise the Lord. As pessoas, vamos louvar a Deus. Porque nós acreditamos. Nós acreditamos. Nós acreditamos na presença do Espírito We Santo. believe for the fire of God. Nós acreditamos na fala do I have fogo de seen Deus. people walk. Eu tenho visto os aleijados andando e os mortos ressuscitando. Whatever you have tonight, Qualquer coisa que você tenha essa it's noite, not impossible for God. não é impossível para It's Deus. very easy for Him to take care É of. bem fácil para Ele. So be healed in the name of Então seja Jesus. curado em nome de Be healed in the name of Jesus. Seja Jesus. curado em nome de Oh, Jesus. bless you, Jesus. Abençoamos você, Thank you Jesus. so much, ladies and gentlemen, Obrigada, for your senhoras e help. senhores, pela sua ajuda. I was talking about that fire. Estava falando sobre esse fogo. And that fire will go with you for the rest of your life. Esse fogo vai permanecer com você pro resto da sua vida. That fire will bring healing. Esse fogo vai trazer cura. That fire will take care of you. Esse fogo vai cuidar de você. Yes, thank you, Jesus. Sim, obrigado, Jesus. Stand up, say something. Say something, quick. Diga alguma What coisa. did you say? O que você está falando? I received. Thank you, Jesus. All right, that's the kind of people I like. É assim que as pessoas devem reagir. You have faith, you Você believe, tem fé, você crê. and you see the power of God. E você vê o poder de Deus. Let me suggest to you something. Deixa eu te sugerir algo. When you come to church next week, Quando você vier para a igreja semana que This Sunday. vem, esse domingo, write down your little testimony. escreva
Escreva o seu testemunho Give it to pastor. e dê para o pastor. And say, when we prayed that night, E daí você vai falar, quando nós This oramos is what naquela happened. noite, isso que aconteceu. and we'll tell the world. E nós vamos dizer ao mundo. The church have a website, don't you, Vocês pastor? têm um site, não tem, pastor? We'll put a little testimony Vamos there. colocar os testemunhos do We want site. Brazil to know Eu quero que o Brasil saiba that the fire of God is in this church. que o fogo de Deus está nessa That igreja. Jesus is Que alive. Jesus está vivo. Oh, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, bless you, God. Nós te abençoamos, Senhor. That is what John said about Jesus. Foi isso que João falou sobre Jesus. Oh, it is His presence. É a sua presença. It is a fire that He released. É o fogo que Ele vai liberar. That's going to make a difference in our Que vai lives. fazer diferença nas nossas vidas. Now, remember, listen to this. Então, escute isso. That is what John said about Jesus. Isso foi o que João disse sobre Now, Jesus. listen to what Jesus said about you. Agora, escute o que Jesus disse sobre você. John chapter 7, João, capítulo 7. the Bible said A Bíblia diz, in verse 37. em 1:37. Very interesting. Muito interessante. Yeah. John chapter 7, verse 37. João 7:37. certo? Now, when Jesus says something, Quando Jesus fala algo, it bounds to happen, is that right? isso vai acontecer, certo? When long time ago he said, Quando muito tempo atrás ele disse let there be light. que haja luz. Let me ask you a question, ladies and gentlemen. Deixa eu te fazer uma pergunta, senhoras e senhores. Was there light or was there no light? Existiu luz ou não? There was light. Existiu luz. That light still exists today. E essa luz ainda está So if aí Jesus em dia. said something, Então, quando Jesus diz algo, it will happen. vai acontecer. No question about it. Não existe questionamento sobre isso. No if it will happen. Não se acontecer. It will happen, but Então vai acontecer, mas No. não. when Jesus said it, Quando Jesus diz, it will happen. vai acontecer. Amen? Amém? Oh, Jesus é muito bom. Jesus é muito bom. This is what Jesus É said. isso que Jesus disse. Now on the last day. Agora, no último dia. Oh, people said we're living in the last days. Pessoas falam que a gente está vivendo nos últimos Now on the dias. last day. Agora, nos últimos dias, Jesus said to the people, Jesus disse às pessoas. He stood up, Ele se levantou saying, if any man e ele thirst, falou bem alto. let him come unto me and drink. Que eles venham até mim. He that believeth on me, Que eles acreditem em mim. as the scripture had said, Como as escrituras têm dito. from within him Nele shall flow rivers of living water. e deles fluirão rios de águas vivas. I was in Africa. Eu estava na África. It was a tragedy to see the children and people died because of hunger and thirst. Então foi uma tragédia ver crianças e pessoas morrendo por causa da fome e sede. It doesn't matter that's only in Africa, Não acontece isso só na África, but anywhere. mas em qualquer lugar. When people die because of hunger and thirst, it is a tragedy. Todos os lugares onde as pessoas morrem por causa de fome e sede é uma tragédia. But let me say something Deixa tonight. eu te dizer algo, Sandra. It is a greater tragedy Mas é uma grande tragédia for people to die because of lack of hunger and lack of thirst. É uma grande tragédia pessoas morrerem pela falta de fome e falta de sede. Why is that? Por que isso? Because only thirsty people will drink water. Porque apenas pessoas sedentas vão beber água. Only hungry people will eat bread. Somente pessoas famintas vão comer pão. Jesus said, I'm the bread of life. Jesus é o pão da vida I'm the water of life. e a água da vida. I will give you water to drink. Eu vou te dar água para beber. Now, you mamas who have children know this. Então vocês mamães que têm crianças sabem disso. You know what happens when the kid is not hungry. Você sabe o que acontece quando a criança não tem fome. Oh, they use all kind of excuse not to eat. Então eles acham muitas desculpas para não comer. It is frustrating. Isso é frustrante. But you find a hungry kid or a thirsty kid somewhere. Mas quando você acha uma criança faminta ou uma criança sedenta, When my wife put the food in the table, quando a minha esposa colocava comida na mesa and our boys came back from work or something, e os nossos filhos chegavam no trabalho, it's amazing how the food disappeared in 1 minute. era maravilhoso ver como a comida desaparecia em 1 minuto. I have my second or third bite, Eu estava dando uma segunda colherada ali and that plate is clean already. e o prato dele já estava limpo. And mother always said,
Even you chew the food? E daí a mãe deles perguntava: vocês pelo menos mastigaram? Apparently not. Aparentemente They não. just devoured, they just swallowed the whole Eles thing. devoraram, engoliram inteira a comida. I'm afraid that one of these days the plate will also disappear. Eu ficava preocupado se algum dia o prato deles ia desaparecer também. That's what happened with hungry kids. Isso é o que acontece com crianças They famintas. devour the food. Eles devoram a comida. This is what happened with thirsty people. Isso é o que acontece com pessoas They sedentas. gulp the water. Eles bebem água. Jesus is looking for men and women in the church today Jesus está procurando por homens e mulheres na igreja hoje. that are hungry and thirsty. Estão famintos e sedentos. Is there any thirsty people tonight? Será que tem alguma pessoa Is sedenta? there somebody hungry here Será que tonight? tem alguém sedento aqui essa noite? Your hunger and your thirst Você está faminto e sedento? will determine the degree of what the Holy Ghost can do tonight. Isso vai determinar a fome com que vai determinar o grau com que o Espírito Santo vai se mover aqui essa noite. Your hunger and your thirst Você está faminto e você está determine what the sedento. Holy Ghost can do tonight. Isso vai determinar o que o Espírito Santo The vai fazer hungry essa and the noite. thirsty you are, my friend. Quanto mais faminto e mais sedento você está, meu amigo. Jesus said, come to me and drink. Jesus disse: venha até a mim e And beba. out of your innermost being E depois disso sairão shall flow de rivers of você living water. rios de águas vivas. But we'll get to the next picture, please. Você pode colocar a próxima figura, por favor. We're done with the cow. A gente já terminou com a vaca. The cow reminds us of ordinary people like you and I. Então, mas a vaca nos lembra de pessoas comuns como eu e People você. don't think cows can float. Pessoas não acham que vacas podem But let voar. me tell you something. Mas deixa eu te dizer algo. The fire can bring the cow up to the O house. fogo pode fazer com que a vaca suba a grande People may montanha. think we're ordinary people. Pessoas pensam que nós somos pessoas comuns. Yes, we are. Sim, nós somos. But by the presence and the fire of the Holy Mas Ghost, com a presença do fogo do I Espírito Santo, proclaim tonight eu proclamo essa that noite. this church will E rise. essa igreja vai se levantar. Brazil will rise. Brasil vai se levantar. And the world will see E todos os outros vão that ver Jesus is alive in Brazil. que Jesus está vivo no Brasil. Jesus is alive in Brazil. Jesus está vivo nessa They will igreja. see Eles vão the ver fire of the Holy Ghost. pelo fogo do Espírito Santo. Let's look at this picture here, please. Então olhem para essa foto aqui. Now you all know where it is. Vocês sabem onde é isso, né? That is the famous Iguazu Falls. Essa é a famosa Catarata de So Brian and I just came back from there. Eu e o pastor Brian acabamos de voltar de lá. You can see it in the picture. Você pode olhar aqui nessa foto. You can watch a video about it. Você pode olhar um vídeo And depois. people can tell you stories about it. Pessoas vão te falar histórias sobre isso. But until you are there, Mas até que você esteja you lá, just don't quite understood it. você não poderia entender até você chegar lá. We were there a few days ago. Nós estávamos lá alguns dias atrás. And over in the other side, there is what they call the devil's throat. E do outro lado existe a garganta do diabo. And I don't like that name, Eu não gosto desse nome, so I changed it então eu acabei de mudar esse nome. to the spirit life, the life of the spirit, E eu acabei de mudar esse nome e the batizar ele. glory of God. A glória de Deus, a Because luz the do devil Espírito. never created that. Porque o diabo nunca criou It isso. was my father and your father that Foi o created it. meu pai e o seu pai que So criou to isso. him be all the glory. Então para ele seja toda a I glória. changed the name Eu mudei o nome and I e proclaim eu declaro that is the flow of the life of the spirit. que esse é o fluir da vida do Espírito. And that is the glory that God is releasing to his people. E essa é a glória que Deus está liberando para o seu povo. Oh, you have to be there Sim, você tem que estar nesse to lugar hear the thunder of the para waters, ouvir o rugido da água, the majesty of the a waterfall. majestade da queda das águas. Jesus said, Jesus disse: if you drink se você beber out of your innermost being, de dentro do seu interior, shall flow então fluirá rivers of living water. rios de águas vivas. This waterfall here Essa queda d'água was created only by one river, foi criada através de um único rio. the Iguazu River. Era um rio The antes. water flow in the Curitiba Mountains. O rio fluiu das montanhas de Flow about Curitiba. 1,000 plus De kilometers. mais de 1000 quilômetros o rio fluiu. And finally it got to this point. E finalmente chegou nesse ponto. And how the waterfalls are created E como a maneira como as quedas d'água foram criadas is because the water has an opportunity to go down. é porque a água teve uma oportunidade para descer. Falls or waterfalls A queda d'água ou cachoeira are the places where the water goes down. são os lugares onde as águas descem. Jesus said,
Jesus disse: Blessed are those who are thirsty and hunger for righteousness, abençoados são aqueles que têm fome de justiça, because they shall be satisfied. porque eles vão ser satisfeitos. Christianity, ladies and gentlemen, Cristianismo, senhoras e is senhores, going up by the Spirit in fire, vai para cima no Espírito com fogo, but it is also willing to go down in humility by the love of Jesus. mas também está desejoso em ir para baixo em humildade através do amor de Jesus. When the Holy Ghost came down in my country 50 years ago, Quando o Espírito Santo veio sobre o meu país 50 anos atrás, we grew up in a city like Campinas. nós crescemos numa cidade como Campinas. And the Lord told us to go to the E villages, daí Deus falou pra gente ir nas aldeias, to the poor people. às pessoas pobres. That was not quite in our level, in our opinion. Isso não era muito o que a gente pensava ou queria fazer. But we have to go down, Mas nós tínhamos que ir para reach the widows and the poor. e alcançar as viúvas e os pobres. I have two friends Eu tenho dois amigos that listen to the truth I'm sharing with you tonight. que ouviram essa verdade que eu estou compartilhando com vocês essa noite. I met the husband over 40 years ago. Eu encontrei o esposo dela cerca de 40 anos atrás. About 5 years later, he met his wife, Então, 5 anos depois ele encontrou a sua esposa. and they were married. E daí eles se casaram. And I was the best man in the wedding. E eu fui o padrinho do casamento deles. And after the wedding, E depois do casamento they deles, went to my country, Indonesia, as missionary for a while. ele e a esposa vieram para o meu país como missionários. Then Na other Indonésia. countries, Philippines, China. E depois outros países, Filipinas, China. I think they went to England for a couple of years. Eu acho que eles foram para a Inglaterra também por um certo tempo. And one day they told me something very interesting. E um dia eles me falaram algo muito interessante. They have wonderful ministries so far. Eles tinham um ministério maravilhoso até então. But they said, God wants us to go to the poorest country in Africa. Eles falaram, Deus quer que a gente vá para o país mais pobre da África. I said, which country is that? Eu falei, que país é esse? They said, Mozambique. Eles falaram, Moçambique. It was almost civil war at that time. Estava tendo muita guerra civil naquele tempo. Chaos and suffering everywhere. Caos e sofrimento em todos os lugares. If you live in London, Se você vive em Londres, believe me, you don't want to go to South Africa, to Mozambique. acredite em mim, você não vai querer ir para If you're in Moçambique. Se Campinas, você está em Campinas, you don't want to go that island. você não vai querer ir para outros lugares. Because E it's like going porque down to the bottom of the porque pit. isso é ir para no lugar mais baixo. You don't want to do it. Você não vai querer saber disso. But these two friends of mine did it because God told them so. Mas esses dois amigos meus, eles fizeram o que Deus falou para eles. Because they understand the spiritual principle of the river. Porque eles entendem o princípio desse rio. The river that flow up O rio que flui para cima doesn't exist. não existe. If you see one, Se você vê algum rio que flui para Let me cima, know. me fala. and I will bring CNN and Fox and everybody else to take a E picture. eu vou trazer aqui a CNN e o canal Fox para a gente fazer uma reportagem sobre There's isso. no river that flow up. Não existe rio que flui para cima. The river goes flat, O rio pode fluir reto or it goes down somewhat. ou também desce para outro lugar, That exists everywhere. mas existe em todos os lugares. But find me a river Mas me ache um rio who are willing to go straight down to the bottom. que está querendo descer até o fundo. And you will find me the great US. E você vai achar para mim o grande Willing to Iguaçu, go down querendo descer to the bottom of the até o gorge. fundo do lugar. Not only going flat, Não querendo só ir reto, but going down. mas querendo descer. There you will find the roar and the thunder of great waters. Então aí você vai ouvir o rugido e o estremecer das águas. There you will find the sight that literally enthuses millions that comes there. Então você vai ver o que ele traz milhões de pessoas a esse lugar. And ladies and gentlemen, I believe God is waiting for those E senhoras e senhores, eu acredito que Deus está esperando por aqueles that are willing to drink from His water. que estão esperando para beber da água dele. Jesus said the rivers will flow. Jesus falou que o rio vai fluir, But sometimes the river only flow flat forever. mas muitas vezes o rio só flui reto para sempre. It's okay to go flat, Tá bom, pode ser ir reto, tá bom. but you have because sometimes when it flows flat, we can irrigate the farms around it, and that is good. Porque quando ele flui reto, você pode irrigar os lugares ao redor, isso é bom. Oh, but
tonight God is looking for the rivers that are willing to go down deep. Mas essa noite Deus está procurando pelas pessoas que vão querer fluir como And go low and para lower. baixo e mais para baixo. And if you do that, ladies and E se gentlemen, você fizer isso, senhoras e senhores, there is a surprise that will astound the world. haverá uma surpresa que vai deixar o mundo estarrecido. These two friends of mine Esses dois amigos meus went to Mozambique, foram para Moçambique, the worst place in the world at that time. um dos piores lugares do mundo naquele tempo. Believe me, you don't want to go there. Acredite em mim, você não ia querer ir para aquele As a lugar. matter of fact, when they told me 20 years ago that they will go, Então, há 20 anos atrás, quando eles me falaram que estavam indo, I said to them, you go. eu falei para eles, tá, então vocês vão. I will visit you 10 years later Eu vou lá visitar você 10 anos depois, tá bom? and see if you survive. E só para ver se vocês sobreviveram. Because I know it's a very difficult place to go. Porque eu sei que é um lugar muito difícil de sobreviver. But these two friends of mine went. Mas esses meus dois amigos, eles foram. 20 years later, 20 anos depois, you know them as Roland and Heidi Baker. vocês o conhecem como Roland e Heidi There Baker. are thousands of orphans all over the world. Eles têm milhares de órfãos ao redor do mundo. And these last few years, they are overseeing over 10,000 churches in Africa. E nesses últimos anos, eles têm supervisionado mais de 10 mil igrejas na They África. have seen over 150 people raised from the dead and counting. Eles têm visto mais de 150 pessoas mortas ressuscitarem. And miracles upon miracles, E milagres após milagres. where millions of people are transformed all over the E world. milhões de pessoas transformadas ao redor do Pastor mundo. Brian has been there. O pastor Brian já esteve lá. I've been there many times. Eu já estive lá muitas vezes. God is working greatly. Deus está fazendo algo maravilhoso. And if I can tell you the secret of that E ministry, se eu puder te contar o segredo desse because ministério, they're willing to go down é porque eles estão desejosos where de nobody else descer are willing to go. aonde ninguém mais quer And descer. it caused a mighty thunder of the Iwasu spirit E isso vai causar um tremor do espírito that astounded the world. que vai paralisar, chocar o mundo. You know what happens if you go to the Iwasu? Sabe o que acontece quando você vai para Foz do Iguaçu? Over in the Paraguay side, Ou quando você vai lá para o lado do Paraguai? they dam the river. They dam the river. They put a dam there. A dam. Yeah, it's a dam. What do you call it? Yeah, a dam. Eles colocaram uma represa lá. And underground, underneath, they have the power plant. E daí de embaixo eles têm a usina, a represa The lá. hydroelectric power plant. Então onde eles têm a usina elétrica. And so the power of the river Então o poder do rio turn the turbines vai ligar as turbinas and produce electricity. e produzir eletricidade. Wouldn't surprise me that if these lights here come from the electricity produced in Iwasu Falls. Não me surpreende que essas luzes aqui hoje elas vêm de energia produzida pela Foz do Iguaçu. Because you see, waterfalls produce power Então veja, porque quedas da água elas produzem energia. that you can take it and turn the E turbines. você pode ligar as turbinas. And that's why Jesus wants us to go low. É por isso que Jesus quer que a gente vá abaixo. Because it will turn the turbines of the Spirit of God. Porque Ele vai ligar as turbinas do Espírito de Deus. And it will release power that will light up the world. E isso vai liberar luz, vai liberar energia que vai acender o Ladies and resto do gentlemen, mundo. Senhoras e senhores, I'm happy with the church tonight. eu estou feliz com a igreja esta I'm happy noite. to see you again. Eu estou feliz de vê-los But novamente. there's something inside me Mas existe algo dentro de mim that says there's more. There is more. que quer a mais, The quer fire will mais. bring you high. O fogo vai te levar para From cima, Campinas to the de nations. Campinas para as nações. I flew with Azul airline last night to Campinas. Então eu estava voando de Foz do Iguaçu para Campinas no avião. And your city, Campinas, is coming up big time in the map. E você vê que Campinas tem um lugar grande no mapa. Because Azul is flying to Orlando and New York. Porque a empresa Azul que é aqui em Campinas, eles estão fazendo voos And para probably other Orlando, places. Nova York And probably other places e in the future. provavelmente outros lugares. A I empresa think Azul. next time we come to Campinas, Então provavelmente a próxima vez que a gente vier para we'll fly Campinas, Houston, a gente Campinas. vai voar direto de Houston para Because Campinas. Campinas is a big city now. Porque Campinas é uma cidade grande. You are coming up, your friends. Vocês estão crescendo, meus But let me amigos. tell you something. Deixa eu te dizer algo. There is something greater than the flight from America to Campinas. É algo maior do que o voo dos Estados Unidos para That is the Campinas. fire of the Holy Ghost that will bring you to the heights of God. Esse é o fogo do Espírito Santo que vai te trazer para as alturas de Deus. So that from Campinas, this gospel will go to the rest of Brazil. Então de Campinas esse evangelho vai para o resto do And from Brasil. Brazil to the nations. E do Brasil para as nações. And for that to happen, ladies and E para gentlemen, isso acontecer, senhoras e for the senhores, power to be released, para que o poder seja liberado, God is looking for thirsty people Deus está procurando por who pessoas will que têm
Spirit. que vão beber do Espírito, So that the rivers will flow. para que os rios fluam. I know the river has been flowing. E eu sei que os rios têm fluído. There's miracles has happened here, I know. Os milagres têm acontecendo aqui, eu The sei. people has been saved. Pessoas têm sido salvas. I always like this little thing over Eu sempre here. gosto desse board I aqui. think when I was here last year, it was full. Eu lembro que ano passado, quando eu estava aqui, estava cheio, né? So maybe half the people got saved. That's Eu good. acho que metade das pessoas foram salvas. We'll put in more name and pray for them. Vamos botar mais nome aqui e orar por I eles. like that. Eu gosto disso. But ladies and gentlemen, Mas, senhoras e there is senhores, something in me existe algo em mim that I believe in the heart of God. que eu acredito no coração He de said it Deus. is good that this river is flowing, E é muito bom que esse rio está fluindo, but it will be better mas será melhor if that river flow down, se esse rio fluir para because baixo. it will produce a majestic sight to behold Então, porque isso vai produzir algo maravilhoso de ser visto. and create power that nothing else can create. E vai criar um poder que nada poderá So criar. tonight I beg you, my friend, Então eu te imploro, meu amigo. can you and I tonight Será que eu e você essa say, noite Lord, podemos dizer, I'm Senhor, going to drink from the Spirit, eu quero beber do Espírito, but give me the grace to go down. mas me dê a graça para ir Give mais me the baixo. grace to go Me down. dê a graça para ir mais So that baixo. this church, Para que essa igreja, we in Brazil, aqui em Brasil, no will become Brasil, the mighty Iguazu Falls nós vamos nos tornar a poderosa foz that do will nosso, trigger the turbines and produce para que electricity isso ligue as turbinas para produzir eletricidade, to light up the world. para iluminar o mundo. I'm willing, my friend, Eu estou perguntando to go where God sent you, para ir aonde Deus quer te enviar, to go to the neighbor that has been bugging you all these years. para ir para o seu vizinho que está lá te perturbando por todos esses anos. Sometimes going to those neighbors is just like the water going down. Às vezes ir para esses vizinhos é como fazer a água descer para baixo. You and I don't want to go down. Eu e você não queremos descer. That neighbor is terrible. Aquele vizinho é terrível. They've called your names. Eles chamam você, dá falando nomes para Oh, they você. mock at you. E eles tiram onda de você. And that friend in school and E university, aquele amigo na escola, na universidade, they've treated you badly. eles te tratam mal. You don't want to go Você there. não quer ir lá falar para eles. Oh, yes, you do. Ah, sim, você quer. Because the river that flows to the bottom Porque o rio tem que fluir para is baixo. the river that produces E Iguazu o rio que produz Iguaçu and turn the turbines into electric power and Presidente. e vai ligar as turbinas para produzir poder. Somebody here tonight Alguém nessa noite that listening to the voice of the Spirit pode ouvir a voz do Espírito and say, I'm going to flow down. e dizer, eu vou fluir para baixo. Is somebody here tonight like that? Tem alguém aqui essa noite assim? If you are, stand up. Se você tem alguém assim, por favor, se levante. Not just say, see, Simplesmente não diga assim, sim. stand up in your feet. Levante-se. And not just stand up. E não só se levante. Venha para You frente. know, this river, the water don't just stay up there. Sabe, esse rio aqui, a água não fica parada. A água flui. And the water go down. E a água vai para frente. I'm not asking you to run a marathon tonight. Eu não estou falando para você correr uma maratona. Let's come down to the front. Venha para frente. An indication of where your heart is. E a indicação de onde o seu coração You're está. telling the devil, Você está falando para o diabo this church, que essa igreja, me, eu, I have drank from the living water. e sim, essa igreja, eu tenho bebido da água I'm not viva. just going to flow flat Eu não vou fluir reto. or just a little down. Ou então um pouquinho para baixo. Oh, if you tell me, God, tonight, Então se você diz para o Deus, I will go down to the bottom. eu vou descer até o I chão. will go low as much as I Eu vou can ir mais baixo quanto eu because I puder. want to see Porque eu quero ver the magnificent Iguazu a magnificente Iguaçu, or the power of the Holy o Ghost poder do Espírito Santo, turning the turbines ligando as turbinas and bringing the power of the Holy e Ghost trazendo o poder do Espírito like we Santo, have never seen before. como nós nunca vimos Hey, my antes. friend Matthew, come on, Matthew. Vem, Mateus. Oh, this is a good boy. Esse é um bom menino. Where's all the young ones, Matthew says? Cadê os meninos da idade de Mateus? The rest of us, Eu quero as crianças aqui e o resto de nós. you're lucky to have 20 years or 30 years. You're lucky. Você é sortudo. I mean, you may have 30, 40 years to live. Vocês têm mais 30 e poucos anos para viver. But these young ones here, Mas esses jovens aqui, oh, they have at least 70 years to go. eles têm muitos This is the 70 future of anos the para church. ir. This is the future of the Eles são church. o futuro da This igreja. is the future of the nations. Eles são o futuro da I nação. want these young ones Eu quero esses to jovens drink aqui, from the living que water. eles bebam das águas vivas. Vem mais pertinho. Tonight, Sabe, essa noite, drink from Jesus. vocês têm que beber de Jesus. That means you trust Jesus to come to your heart. Você só pede para Jesus entrar no seu coração. And let the Holy Spirit fill your heart. E você deixa o
Espírito Santo encher seu Because coração. when you grow up, E quando você crescer, when Pastor here goes to be with Jesus, quando esse pastor for para estar com Jesus no not céu, right away. não agora. He'll be alone for a long time. Ele vai ficar aqui um bom tempo But ainda. 50 years from now, maybe Mas daqui uns 50 anos, you guys can do what he's doing. vocês podem fazer o que ele está You fazendo. can bring this gospel to the nations. Vocês podem levar esse evangelho para as nações. You are the next generation of Vocês são uma Brazilians. estação, são a próxima geração de Everybody brasileiros. lift up your hand, please. Todos levantem as suas mãos. We pray for the young Vamos ones orar here. pelos jovens Father, aqui. in the name of Pai, em Jesus, nome de let Jesus, these young que ones esses jovens drink from the Spirit, bebam do Espírito, drink from the Holy bebam Ghost, do Espírito Santo, be filled with sejam Jesus. cheios de Jesus. They will E rise eles se and levantarão. be the church of the E future, eles serão a igreja do the futuro, nation of the e a future, nação do futuro, for the glory of God. para a glória de Deus. Now, all of us here Então, tonight, para todos nós aqui, essa in our noite, generation, a nossa geração, tonight and tomorrow, hoje e amanhã, we drink tonight nós bebemos essa from the presence of the Holy da Ghost. presença do Espírito And Santo. que Jesus E se Jesus help us, nos ajude, not just to go forward, não para que nós não possamos fluir não só reto, mas para que nós possamos descer também. Descer, to go down descer and bring the mighty Ihuasu e trazer o poderoso to be Iguaçu revealed in our generation. seja revelado na nossa Hey, geração. come on, come on, I see other young ones here. Então vem aqui os mais novinhos. Sorry, adults, the young Desculpa os adultos da gente, né? All right, we have some more. Tem mais Oh, crianças. bless them, Father. Abençoe Oh, Holy eles. Ghost, touch them. Espírito Santo toque eles. Tem mais? Tem mais? Oh, sorry, guys. Desculpa aí, gente. We got finished with the young A ones here gente tem que first. terminar com as crianças Oh, bless aqui. them, Jesus. Abençoe eles, Oh, Senhor. bless them, Jesus. Abençoe eles, Senhor. Now, everybody pray this prayer, please. Então, todos orem essa oração. Lord Jesus, Senhor Jesus, I'm thirsty tonight. eu estou sedento essa noite. I'm thirsty. Eu estou sedento essa I noite. want to drink Eu quero beber from your Holy Spirit. do Teu Espírito Santo. And let it flow in me E deixe fluir em mim and through e me através de mim. like rivers of living water. Deixe o Teu rio de águas vivas. And Lord, I pray E Senhor, eu oro that this river will go down, que esse rio vai descer, will go deep, vai descer and it profundo will create the mighty Ihuasu, e vai criar Iguaçu poderosa, the release of the power of the Holy que vai Spirit, liberar o poder do Espírito Santo, the electricity of the a presence of God eletricidade da presença de Deus, that will stay in me que vai permanecer em mim and flow through me e fluir através de mim, into my nos neighbors, meus vizinhos, and to the sick people in the das hospital, pessoas nos hospitais, that anybody I touch em qualquer pessoa que eu will tocar be healed, será curada, will receive the vai miracles, receber os milagres, will be vai saved, ser salvo and will come to know e Jesus. vai conhecer Jesus. So help me, God. Então me ajude, Deus. Help me, God. Me ajude, Deus. Help me, Me Jesus. ajude, Deus. I drink tonight. Eu bebo essa noite. I will go down Eu vou descer, as you let me, assim como você me guiar. and let me flow Então me deixe fluir and hear your e ouvir voice a sua voz and obey you e te obedecer tonight essa noite and the rest of my e days. o resto dos meus dias. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Just stand there for a minute, please. Fique aqui mais uns minutos, por Play us a favor. song. Let us sing together. Toca pra gente. And Pastor, you come in here. Existe rio, Senhor, que flui do Teu grande amor.
Mais uma vez. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, ao meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Seus olhos, levante as suas mãos agora. Enquanto os instrumentos tocam, clame por isso, deseje isso. Para Espírito Santo, gera isso no meu coração. Clame, clame ao Senhor. Senhor, traz os teus rios. Eu quero ser cheio, mas eu quero descer, eu quero descer. Eu quero ir onde o teu Espírito me mandar. Em nome de Jesus, toda a igreja, libere agora. Deixa o Espírito Santo te encher, deixa as águas do Espírito te tocar. Em nome de Jesus. Oh Senhor, oh meu Deus, oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem neste lugar, Espírito Santo, queremos mais de ti, queremos, ó Deus, mais da tua presença, mais dos teus rios, mais da tua unção. Diga a ele, Senhor, eu quero mais, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, mais de ti, mais da tua presença, mais dos teus rios, mais da tua glória em mim. Senhor, vem sobre mim, em nome de Jesus, encha-me da tua glória, da tua presença, do teu poder, da tua unção, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos fazer assim. O Léo vai estar orando por aqueles que desejam receber uma porção maior do Espírito, querem entregar a sua vida a Jesus Cristo, amém? Os demais que quiserem voltar para casa estão abençoados. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito seja contigo na sua casa. E clame pelo Espírito, meu irmão. Tenha fome de Deus. E fala: Deus, eu estou insatisfeito, eu estou faminto. Ó Deus, pior do que não ter alimento é não ter fome, como foi dito. Diga isso no seu coração. Fala: Deus, pior do que não ter alimento é não ter fome, em nome de Jesus. O instrumento continue tocando e vai estar ministrando. Deus abençoe você, em nome de Jesus.